Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas tem um oferecimento do jornal Empresas e Negócios, o jornal sustentável e focado em economia setorial. O Pode Mais também tem apoio da Casa Canon. No programa de hoje, nós estamos trazendo o Fagner Santos para falar de comércio exterior, especificamente de negócios com a China, o nosso maior parceiro comercial. O Fagner, ele organiza comitivas, ele traduz em chinês, troca moeda, se bobear, vende até carro elétrico para o pessoal da comitiva, não é isso não, Fagner? Com certeza. Tem que aproveitar a oportunidade, né? Zhang Shangyan. Saudações, seja muito bem-vindo. O Fagner Santos, ele é especialista em comércio exterior. Ele é muito focado na China, como ele vai nos explicar proximamente. É da JF Comex. Ele lidera equipes e comitivas brasileiras para as maiores feiras de negócios da China. O protagonismo da China nas relações comerciais com o Brasil, ele tem sido crescente, não é isso? Como as empresas brasileiras podem tirar o melhor proveito dessas relações? Boa pergunta. Agradecer aí novamente a oportunidade. E eu falo sempre assim, as empresas hoje têm que entender que o mercado está cada vez mais aberto, tem que aproveitar aquele ponto importante de entender que o teu produto hoje, ele não é mais, não é menos, ele tem que entrar em qualquer mercado, desde que você, empresário, principalmente o pequeno, entra, né, focado, e eu vejo como uma oportunidade de entrar em alguns países, principalmente a China, que está a bola da vez hoje, né? Vocês fazem alguma preparação com o pessoal, até para indicar mercados do tipo assim, olha, por um negócio que você tem, para aquilo que você fabrica, o mercado mais indicado é a Tailândia, é o Vietnã, é Taiwan. Você tem essa preocupação ou vocês geralmente focam só na China? Na verdade, como eu disse, a bola da vez é a China, mas temos sim análise, tanto é que eu já liderei equipes também levando para o Paraguai, Panamá, para o Uruguai e até para os Estados Unidos, alguns locais, em alguns eventos. Então, tem que estudar o mercado. Como hoje a bola da vez está China e principalmente, Você identifica qual é a oportunidade melhor, né? sim, então China hoje, aquele tamanho enorme desse país e a quantidade enorme de consumidor que tem lá, né, é um país e vários países dentro do país só, A sensação que praticamente. dá é que tudo que você jogar na China Sim, desaparece, né? Eles isso, consomem rapidinho, não é isso? isso. Só que o importante, cultura. Quando você estuda a cultura chinesa, você entende que algumas províncias, principalmente províncias essas que têm muito estrangeiro, voltada ali ao sul, ao sudeste da China, você começa a entender que eles começam a utilizar os mesmos produtos do que nós aqui do ocidental. Então fica bem mais aberto a entrar produtos internacionais estrangeiros nesse formato e aos poucos, por província, você Eles são receptivos, é? conseguir sendo fazendo uma análise e ser bem receptivo. Então, hoje tá bem mais. Eu tô há mais de 10 anos indo para a China, então não era assim antes, com certeza. Pelo Das trabalho, primeiras vezes que você foi até sim, hoje, tem uma diferença grande. com certeza. Então, pelo trabalho que o governo chinês vem fazendo há anos, né, desde 2009 praticamente, abrindo mercado, abrindo oportunidades, e poucos países entenderam isso. E a China está essa potência hoje porque ela se planejou. Então, ela também foi abrindo o mercado estrangeiro consumidor para entrar alguns produtos dentro da China. Quais são os estados que você tem maior facilidade de negociar? Hoje temos mais facilidade no sudeste ali da China,
onde está Cantão, Guangzhou, Shenzhen, essa região Yiwu, é uma região com mais estrangeiro, que tem mais estrangeiro, é uma região que todo ano vem estrangeiro na parte de importação, de pesquisar produtos e fornecedores, do que também consumir. Eu Então, o vi o próprio crescimento de Shenzhen, é uma coisa assim absurda. Em absurdo, 30 anos eles se transformaram uma vilinha de pescadores numa das maiores cidades do mundo, né? de eletrônicos, né? Forte, né? Muito forte. Então, Shenzhen hoje, e é engraçado, cada província tem focado em produtos, né? Então, Shenzhen, quando fala em Shenzhen na China, a parte eletroeletrônica está mais focado lá. Seria uma espécie de arranjos produtivos locais? Sim, por quê? Se você entender também questões logísticas, melhora. Então, por exemplo, você tem uma indústria de eletrônico no interior de São Paulo que é forte, mas tem lá no estado do Espírito Santo, tem na Bahia. E como é que fica a logística disso? Fica muito cara, muito alta e demorada. O que é que o governo faz? Ele centraliza em províncias ou em cidades locais. Aquela cidade está determinada em ter licenças mais para trabalhar com vestuário, com eletrônico, com outros segmentos. Por quê? Porque aquele porto recebe mais materiais focado aquelas províncias. Então isso é importante em termos. Organiza melhor a É economia, né? organizado, é mais barato, mais rápido e não tem um trânsito enorme de circular veículos, de passar para um lado para o outro. Então Quer isso é dizer, engraçado. sintetizando, é uma coisa mais inteligente, não é, Fagner? Inteligente, né? Coisas que poderíamos copiar também, né? Você vê alguma possibilidade de fazer algo parecido com isso no Brasil? Tudo depende do governo, né? Por exemplo, você Estudar. pega o Porto de Pernambuco para trabalhar com uma coisa, Santos trabalha outra, Paranaguá outra. Hoje eu não enxergo que seria tão fácil assim, porque existem muitas licenças locais, muitas E se indústrias. governador perceber que vai perder a arrecadação, Isso, né? ele sai na mão, né? Justamente. E falta de arrecadação. Então, assim, o governador que está ali administrando, né, com o seu suado ICMS, vamos dizer assim, suado imposto que arrecada, ele não sabe se isso poderia dar certo. Agora, em termos de logística, daria muito certo. Tanto é que eu estou te falando aqui em poucas palavras, você entendeu. Foi feito um trabalho lá atrás, na qual foi formado em alguns portos e províncias segmentados, justamente para evitar aquela demanda de logística de custo Os alto. caras não perdem tempo, né? Não perde tempo, não perde Na tempo. verdade Isso é é o mais isso. importante. Não perde tempo. E o foco é no país, né? Não é no estado X ou Y, Sim, né? e não tem política assim, A, B, C, que não é o caso deles, né? Não, Eles não também têm não esse tem nem problema. chance de ter, né? Não, não tem. Mas assim, é um país comunista, na verdade, disfarçado de capitalista, né? Então, assim, dinheiro, pelo menos nos locais que eu sempre andei ali na China, sempre tiveram. Os empresários que são donos de fábricas lá que nos atenderam e eu levava sempre levo uma equipe, sempre tem assim demanda de querer investir em projetos no Brasil. Então isso Eles realmente demonstram muito interesse. demonstram, só que é confiança. Aí que tá a parte da cultura que eu te falei. O chinês é uma espécie de mineiro da Ásia. É o mineiro da Ásia, isso Ele aí. é desconfiado. Desconfiado, né? Confia desconfiando, né? Assim que a minha mãe falava isso. Então, o chinês, ele trabalha dessa forma. A cultura dele, desde o início da educação, já é voltada ao empreendedorismo, já é focado em negociar, em entender mercado, em saber precificar, nunca aceitar o não, então sempre ir atrás, sempre negociar. Então, hoje, quando você pega um chinês que está adulto e já tem uma empresa, ele sabe negociar muito bem. Ele pensa no país, pensa no negócio dele. Já vem da base isso, Já né? vem da base. Então, assim, já quando vem da base, é bem mais fácil. Nós, hoje, quando estudamos, finalizamos nossa vida educacional, depois faculdade e tal, só que a gente não tem uma base assim tão forte. Se você prestar bem atenção numa linha do tempo, a gente está falando de empreendedorismo há quanto tempo? Há 20, 30 anos? Exatamente. Se tanto. Puxar 30 anos para trás, ninguém falava em Não empreendedorismo. falava. Não falava. Tanto é que eu, por exemplo, Até se fazia, mas e- ninguém eu não tive o falava. meu mentor. Você teve o seu mentor? Não. Eu, Que hoje em dia é mentor, né? é,
Mas eu não tive, na verdade foi na raça, né? Igual acredito que você também aprendeu na raça e hoje estamos aqui. Agora eu acho que o jovem, por mais que hoje a comunicação está bem melhor, né? Então as informações estão indo mais rápido. Tá Minha filha mesmo de fluindo 20 mais, né? anos hoje é empreendedora, já foi para a China comigo, vai para a China novamente, Uma coisa já boa. viajou o mundo, já tem os negócios dela, mas assim, é independente. Daqui a pouco ela vai ganhar mais dinheiro que você. Tô, Porque, tô esperando essa porque, hora. porque o futuro é das mulheres. E É eu isso não aí. tenho dúvida disso Não, daí. também não tenho. Então, assim, eu falo assim, eu dei um empurrão, ela aproveitou a oportunidade e tá aí. Então, referente ao chinês, à cultura, o pai dele aproveitou essa oportunidade, deu para ele, deu um empurrão e com certeza ele tá mantendo a cultura, tá criando o filho dele pela mesma forma. Quando você leva uma comitiva para a China, você já sabe quais são os produtos mais fáceis deles comprarem e deles venderem, não é isso? É, Que tipo de produto o brasileiro vai buscar lá fora? o que E o acontece? que que ele gosta de vender, o que ele consegue vender para o chinês? Sim, primeiro é importante saber que a China não está aqui do lado, tá longe. Então, só o tempo de você chegar hoje num local desse, você já perde praticamente um dia em termos dentro do avião. 14 horas mais 10 Dá praticamente. para fazer e refazer o planejamento, né? Isso, então dá para você pensar bastante. Mas, o que é que nós passamos antes? Qual que é a sua ideia? O que que você quer? Porque hoje tem um empresário que quer tá com uma grana, quer investir, então ele não tem um produto ainda específico, mas ele quer pesquisar segmentos, e a China é bom para isso. Agora tem empresário que está lá com a empresa dele de biscoito, que está com a empresa dele de eletrônico, e tal, de repente precisa de uma matéria-prima mais barata, um eletrônico mais barato, ele vai pesquisar na feira voltada a esse segmento. Então a gente sempre faz uma pergunta para ver se ele realmente está indo na fase correta. Então, por exemplo, na China lá, a parte da Canton Fair, que é voltado a fornecedores chineses que queiram exportar para fora da China, e nós aqui queremos importar, é dividido em três fases. Então, Você faz muito a Canton Fair, né? faço. Então, essa primeira fase tem mais ou menos 20 segmentos. Então, o empresário tem que saber se naquele segmento, naquela fase, está o segmento dele. Porque na segunda fase, que é uma semana depois, são outros segmentos que vai até a terceira fase. Então, são fases semanais que você roda ali praticamente a feira inteira. Então, a feira não dá para você em uma semana, que é 5 dias de feira, cada fase, não dá para você andar todos os corredores. Não existe. Só o chinês lá que gosta, mas O tamanho é gigante, é é isso? enorme. Então você tem que ir focado no que você quer. Você encontra muita gente fora lá? Hoje, dos 10 anos para cá, hoje tem muito brasileiro. Agora, estrangeiro de fora, são muitos estrangeiros. Então você imagina, o Brasil no meio dessa galera, são mais de 120 países que visitam essa feira. É muita gente. Então, quanto que Brasil significa nessa quantidade? Não é nem 10%. Ah, é? Ainda Pouquinho assim, é? pouco ainda. Então, mas tem uma quantidade muito grande de brasileiros. Na, nos últimos anos para cá está numa crescente. E eu acredito que esse ano vai crescer mais ainda. O ano que vem eu acredito que o brasileiro está já ciente que ele tem que dar um próximo passo, que é visitar uma feira dessa, senão o concorrente dele faz. Eu sempre falo isso para o meu cliente. Quando você leva uma comitiva de empresários brasileiros, em média, quanta, quantas pessoas? Dá para você levar de 30, 40, 50, mas prezamos em levar 20 apenas. Por quê? Senão eu não consigo entender o seu negócio. Eu, Fagner, não consigo entender o que eu posso dar de experiência e de repente melhorar o teu negócio. Por quê? Nosso trabalho não é só levar para a feira, que ninguém aqui é guia turístico, mas na verdade é achar um fornecedor, dar um direcionamento para o seu negócio e é importante também, nosso trabalho é entender a tua tributação. O que que você faz quando essa mercadoria é importada e entra no seu estoque? Você faz a revenda, você vende para o mesmo estado de São Paulo, você vende para fora de São Paulo, você industrializa esse produto, ele é uma matéria-prima, ele é para consumo. Vocês Então, orientam o empresário isso, isso. Porque nisso? aqui no Brasil, o empresário que não entende o jogo tributário, ele está perdendo, até está pagando a mais impostos.
e desnecessário. Então, quem hoje trabalha com importação e conhece bastante a sua tributação, ele tem que saber que tem que estar enquadrado num perfil tributário correto para o teu negócio. Então, dependendo da finalidade desse produto, sempre passamos para ele um norte correto para ele economizar, ele importar com um fornecedor que tenha qualidade no produto, que tenha um preço bom, que ele consiga receber rápido esse produto no estoque dele no Brasil, e também que ele faça uma importação com os impostos corretos e com uma tributação após o estoque dele, ele tem que revender, ele tem que repassar. Então a gente tem que entender. Ainda existe o regime de drawback Existe, para existe, é você usado atenuar. bastante, é usado bastante, porém, assim, é usado bastante pelas grandes, né? As grandes hoje aproveitam a oportunidade, como tem Tem uma linha de montagem isso, ativa, né? como tem a linha da Zona Franca de Manaus, que ainda tem, então assim, mas os grandes, né? E os pequenos? E os pequenos, será que ele realmente está pagando imposto correto? Será que ele está pagando, deixando de economizar? Então, assim, são Perdendo a oportunidade, perdendo né? oportunidades. Eu vou te dar um exemplo aqui de cliente automotivo, que está crescendo bastante esse mercado, não só automotivo, mas de moto elétrica, de produtos voltados à linha elétrica, que ele importava e vendia para o Brasil inteiro e fazia dessa forma. Então, ele importava por São Paulo, pagava os seus impostos federais, que independente de onde você libera uma mercadoria hoje, você é obrigado a pagar aquele imposto federal, porque a classificação fiscal não muda. Só que a alíquota muda depende do estado que está a importadora. E o imposto do ICMS de cada estado é definido pelo seu governador, É sua variável, região, né? variável. Sim. Então, tem estado de 17, de 7, de 18, de 19, mais um que é a pobreza. Então, depende do estado. Então, em São Paulo é 18%. Só que ele revendia para o mercado inteiro, brasileiro, não só dentro de São Paulo. Então, se ele entender que ele importa e faz uma venda para dentro de São Paulo, ele importa pagando os impostos federais, mais o ICMS de entrada, que é 18%. Quando ele vende para dentro do estado, ele continua a venda 18%. Ok? Quando ele tem uma linha de clientes maiores fora do estado, aí entra uma tributação que você importa, paga 18 de ICMS na entrada, só que você tem que revender a 4%, porque é interestadual. Porque o estado de São Paulo acordou junto com todos os estados aqui do Brasil que a operação, todo o material importado e for revendido, continua a tributação e a alíquota de 4%. Ou seja, e aquela diferença que você pagou na entrada? Como é que faz, Como é né? que você faz? É linha de crédito, fica uma linha de crédito lá no governo. E Pendura. como é que você consegue reaver essa diferença? É. Aí é Entendeu? outro Será que isso passo, né? daí não poderia ser uma margem maior para você ou um desconto melhor para você conseguir o teu cliente? E aí você orienta o que Essa é a fazer, né? orientação. Então, entendemos um pouco também da finalidade, porque às vezes o problema não está na compra, está na saída, está na sua revenda. Isso é muito importante. Então, por isso que a gente tem que pegar um grupo pequeno de empresários para realmente até fazer amizade Focar, né? e focar, entendeu? Ok, estamos falando com Fagner Santos, que aborda a questão diretamente do comércio exterior, especificamente com a China. Nós voltamos já já no segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Fagner Santos nos explicando como funciona o comércio exterior com a China. Fagner, quantas comitivas você organiza por ano? Por ano, devido à quantidade de feiras, a China, na verdade, existe várias feiras, dependendo da província do segmento. Mas as mais conhecidas feiras é a feira da Canton Fair, que ela tem em abril. Ela tem essa feira em abril, para quem quer se planejar para o final do ano. E ela tem a mesma feira em outubro.
Então, ela é replicada. é replicada. Então, você pode visitar ela 2 vezes ao ano. No ano passado eu fui 2 vezes, esse ano só fui um ano devido a algum projeto grande que eu estava executando aqui no Brasil. Tá, para o empresário, quanto tempo ele precisa se planejar para ir para uma feira dessa? Com quanto de antecedência? Bom, antes, quando tinha o visto, a exigência do visto chinês, há uns 4, 5 meses pelo menos, né, porque o visto não é tão rápido e quando chega próximo dessas feiras, o consulado chinês fica absurdamente lotado. Inchado, né? Então E, demorava 60 dias aí mais ou menos e como para é que está sair o hoje? visto. O governo chinês liberou o Brasil, né, por um ano, para testar a nossa ida para a China. Então nós estamos liberados por um ano aí. Acho que fazem 3 meses já que foi liberado Ficou o mais fácil a visto. Então vida? não tem visto mais para você ir para a China. É lógico que você precisa se atentar, não só o passaporte está em dia, mas também na vacina da febre amarela, se eu não me engano. Febre amarela. As regras, né? As regras é que você precisa seguir. E custa caro essa viagem para o empresário? Ó, Se eu quiser fazer parte de uma comitiva sua, quanto que eu vou desembolsar para ir e voltar até lá? o nosso trabalho hoje é bem diferenciado assim dos demais. Por quê? Como eu disse, não temos uma quantidade grande de números para levar. Nosso trabalho hoje é voltado ao teu negócio, porque eu quero fazer negócio contigo, desde que você também veja que há possibilidade que tenha retorno também para o teu negócio. Então, nossa consultoria hoje é um valor de US$ 2.000 anual, uma consultoria do teu negócio, não para te levar. Fora isso, você vai ter que pagar passagem, hotel, alguns custos de translado. E é fácil passagem, hotel para lá? Não é fácil. Aí o que acontece? Entra um pessoal que nós indicamos, né? Que é uns parceiros da parte de agenciamento. Operadores de viagem, essas Isso, coisas. pessoal que já organiza, já sabe, por exemplo, a equipe do Fagner tem que comprar pelo menos 40 dias antes, 30 dias antes da viagem. Então a gente passa toda a relação e os telefones E você já e fecha o eles. número, são Isso, tantas isso, pessoas. porque às vezes tem empresário que quer estar nos Estados Unidos, quer ir por lá, ou tá em outro estado, quer de repente fazer uma conexão um pouco mais diferente, ou quer pegar uma executiva, ou quer na econômica. Então, cada um tem que ir no seu Vai ter gosto. as O que variáveis, né? necessita é ele estar lá numa data específica que nós vamos passar 2 dias antes de começar a feira. Por quê? Ele não vai só para a feira. Na verdade, Vai uns, fazer uns outras dias visitas, antes, né? a gente vai ter um bate-papo lá no próprio hotel, com todo mundo reunido. Vai ter um World Café que a gente fala, um bate-papo para não só se conhecerem, mas também para a gente passar toda a visão do que é a China, do que ele precisa para comer, pagar, porque não é só ter um cartão de crédito. Então ele tem que saber algumas regras lá importantes, que eu acho que isso é muito legal. E também sobre o layout da feira, né? Se organizar pela feira, porque a feira, por ser grande, e são vários blocos lá, e cada locais lá, blocos são vários setores segmentados, então Na feira você não acompanha o grupo todo, acompanho. você Só que a solta gente eles? divide em equipe, por exemplo, não está lá só o Ah, Fagner. tá. Eu tenho uma equipe que dividimos em mais ou menos uns 5 empresários e cada um vai com a sua equipe. Tem equipe que às Depois vai vezes uma precisa de um outra tradutor. equipe e aí vocês É, se encontram. isso. Então, por exemplo, no dia 1 da primeira fase, eu vou junto com a equipe A. No dia 2 eu vou junto com a equipe B. Então, eu vou dividindo. Agora vamos fazer o seguinte: tem empresário aqui que quer visitar a fábrica, de repente, ele quer conhecer um produto já, porque ele já definiu, já chegou naquele produto. Então, a gente tem um pessoal nosso, chinês, que fala além do mandarim, ele consegue se deslocar e levar lá na fábrica e Mas é pessoal local ou é o gente que pessoal sai da... local. Pessoal Pessoal local? local. Que é importante, né? O pessoal fala português bem lá ou não? Temos 2 chineses lá que falam mais português que nós. Ah, é? E é engraçado. Por quê? É porque eu te falo, é cultura. Eles estudaram nossa cultura, focaram no nosso trabalho, não só aprenderam a língua, mas eles sabem falar muito bem O português. chinês falou, o chinês é desconfiado com o brasileiro e com o resto do mundo, naturalmente. Ele é confiável, agora invertendo a mão de direção. Como eu disse, eu também desconfio. Porém, quando existe uma energia ali, uma sintonia que você já passou e ele também passou por uma análise, eu acho que naturalmente
Porque assim, é bem difícil o próprio chinês querer fazer um trabalho querendo assim, ganhar alguma coisa se ele não mostra, porque ele sabe que o país dele cobra ele. É um país que ele vai se sentir vergonha se ele for, né, denunciado, ele vai ser prejudicado pelo governo, pelos bancos. Então, assim, lá eles travam tudo mesmo. Eles levam a sério a Eles levam a coisa. sério. Aqui não, aqui você sabe como que é complicado, né? Aqui é bem diferente. Mas quando você tem essa confiança no chinês e ele tem em você, a próxima etapa de bons negócios, com certeza ela vem naturalmente. Vamos falar um pouquinho de produtos. Que produtos a gente está comprando mais? A gente, eu digo, os seus times aí Consumidor, na feira. Quando você leva uma comitiva, que tipo de produtos mais o empresário busca e o que ele quer vender para o chinês? é, eu tenho na parte de importação, que entra mais no Brasil, são produtos aí que são épocas aí sazonais, mas que pega. Por exemplo, tava aí até um mês atrás uma febre das canetinhas, com estojinho, canetinha para o neto, para o filho, para a escola. Então tava uma febre enorme e eu era um dos que estava importando bastante contêineres para um grupo de importador que venderam bastante. Então, em paralelo a isso, veio aqueles livros Bob Goods, que também cresceu demais. Então, assim, são oportunidades. É oportunidade. São oportunidades. Agora, o que está em alta hoje? Moto elétrica, bike elétrica, tudo voltado a essa parte de elétrica. E eu sempre falo, não é só vender. Esse tipo de produto hoje não tem hoje uma assistência técnica. De repente, se aquela moto elétrica está um ano rodando com aquele consumidor, der algum problema, onde que ele vai arrumar? Na biscataria? Numa oficina de moto? Numa mecânica? Não, às vezes nem ele sabe. Então, o que está faltando hoje para melhorar esse segmento de bike elétrica, moto elétrica, é ter uma boa Um assistência suporte, e uma né? oportunidade que está abrindo bastante. Então, às vezes, a moto ou a biscataria que está tendo uma baixa de venda, se ela começar a se atentar nesse lado de dar assistência para esse novo segmento que está surgindo, ela pode se manter e crescer rápido no mercado. E não deve ser difícil dar um treinamento, né, para os mecânicos Não, adequados para esse não. tipo de veículo, né? Tanto é que a BID que foi para a Bahia, aqui não tinha mão de obra. Tiveram que contratar. Eu conheço pessoas aqui, funcionários de importadores, amigos meus, que tinha o funcionário lá que montava essas motos elétricas. Ele foi contratado para ganhar mais na BID porque a BID não conseguia achar mão de obra qualificada na região. Então, assim, teve que. Curioso. Eu fui curioso. Então, assim, vai se adaptando. O mercado vai Aham. se Vai adaptando, ajustando, né? vai se ajustando. Você falou de produtos que são procurados que a gente vai comprar lá. O que que o Brasil consegue vender para a China? Ou o que que interessa para o chinês É, comprar do Brasil? claro, isso aí. Tanto é que hoje o mercado mundial está uma guerra comercial, vamos dizer assim, e esse tarifaço ele deu um empurrão para o empresário, principalmente o empresário brasileiro pequeno, enxergar outras oportunidades. Porque o empresário grande, ou para as grandes commodities que nós temos aqui hoje no mercado brasileiro, já está sendo, vamos ser, redirecionado para outros países, porque o próprio governo está preocupado e está levando essas grandes commodities. Mas e o pequeno empresário? Então, o pequeno empresário, quando ele vê que ele tem essa oportunidade, e como é que ele enxerga isso? Tem que ir a eventos. Então, na China, após a feira da Canton Fair em outubro, em outras cidades, em Xangai, existe a feira chamada CIE. E essa feira é uma feira voltada a grandes exportadores do mundo que queiram vender para a China. E lá, nessa feira, tem grandes consumidores, distribuidores e compradores chineses que querem colocar o seu produto lá. Então, é um mercado que não é só o grande. Então, quando eu pego ali uma empresa cooperativa que tem lá seus produtores de açaí, por exemplo, e eu falo para ele, ó, você sabia que o teu produto poderia estar sendo consumido na China? Então eles ficam com receio, ficam com medo, acha que ele é pequeno, ele não vai conseguir. Não, não é isso E não. vocês orientam, vocês dão toda a Nós orientação para esse nós empresário. orientamos, inclusive
mostramos para ele que dá para ele, inclusive, até subalocar espaços, porque hoje nós temos a Apex, que é a empresa do governo que ajuda os pequenos e grandes exportadores a divulgar em grandes feiras mundiais. Mas não está conseguindo dar conta. Muita procura, né, e pouco atendimento devido a essa situação. Então, hoje, na própria feira, nessa CIE, ela tem oportunidades de você subalocar pequenos espaços que dá para você colocar lá teu produto em chinês, colocar na cultura dele, no formato que ele E gosta de consegue ter entender, e visibilidade. você vai estar entre os grandes. Eu sempre falo, vai estar entre os grandes, vai ter visibilidade. Então, só que você precisa ir na China, precisa investir, precisa pensar grande, por mais que você é pequeno. Então, eu sempre passo isso para esse empresário. Então, um exemplo do açaí, o açaí já está aí. Por exemplo, o café mesmo, que já foi planejado há mais de meses, anos atrás, ano atrás e recentemente teve uma demanda alta agora e o alimento, quando é exportado para a China, a empresa é obrigada a passar por uma habilitação dentro da China. Por exemplo, para entrar alimento como se fosse Tipo uma Anvisa uma deles. Visa, isso. Então, eles são obrigados lá a seguir essas regras. Passou por essas regras, que é normal, e você entendendo que conseguiu passar por essa regra, que você entendeu a cultura, que você tem um rótulo em chinês, em formato ou cor que o consumidor chinês gosta, você é simples seu produto entrar. E é importante também, faça uma pesquisa de mercado. Como eu disse, cada província tem um gosto. Então pode ser que aquela província não gosta muito de café ainda, E de mas uma vai gostar. província para outra pode mudar Pode muito. mudar. Então, como eu disse, cada província, principalmente a do sul, sudeste, ela já tem um gosto estrangeiro. Então, lá o café poderia entrar mais fácil. Então, de repente, você abriria uma Está mais cafeteria lá. ocidentalizada, é isso? Isso. Então, você poderia ter uma cafeteria lá, um suco natural, não só de açaí, mas de laranja, de outros produtos que vêm do Brasil, a manga principalmente também. Outro exemplo também, produtos voltados à Amazônia. Então, o cosmético brasileiro, ele é muito bem-vindo lá e, e o público que demanda essa procura, e tem bastante procura, ela gosta como fala, da cultura e de mostrar que é um produto brasileiro. No programa anterior, nós falamos sobre a receptividade que tem o cosmético brasileiro no mercado internacional. É isso aí, tá vendo? Então faz sentido, né? Tô falando. É, faz todo sentido. A Então, menos que vocês já se conhecessem e combinaram de Não, falar isso. não, jamais. Mas assim, é que nós estamos antenados ao mercado. E estamos cada dia, então, essa informação não foi que nem eu, nem ele, com certeza, Sem dúvida. vimos, fomos atrás, né? Temos experiência no mercado, então por isso que nós temos. A JF ela só faz a China ou vocês têm alguma outra feira na mira? Hoje, devido à situação, miramos a China, né? O Mas foco é foco lá. China, mas temos procuras também Paraguai. Então, por que Paraguai? Paraguai está aqui do lado, uma logística muito mais simples, mais rápida. Não sei se você sabe, mas o Paraguai já tem uma rota bioceânica para ser inaugurada logo logo entre China e Paraguai. E por que isso? Porque reduz drasticamente a logística do navio para o Paraguai e o tempo também. Isso é muito importante. Então, quando você hoje compra um produto que desce no Porto de Santos, ou que vai lá para o Uruguai, a demora de chegar ao navio que vem da China é muito grande. Então, quando você tem uma rota que cruza ali o Paraguai e vai para o Pacífico, sentido Chile, Peru, você consegue reduzir em mais tempo. O navio conseguiria chegar em só 20 dias. Então, ou seja, não só o tempo, mas também o custo do navio seria melhor. Sim, e o que É, torna muito mais competitivo o negócio, e né? incluindo essa rota bioceânica com o Paraguai e China, por que que você não estuda também o teu produto, de repente chegar num formato logístico dessa forma e ter uma indústria no Paraguai que aí você utiliza lá a lei Maquila, que é como se fosse o drawback.
Então, por exemplo, você industrializa no Paraguai, no meio mais rápido, e você vende para o Brasil não só com a redução do Mercosul, que é zero, né, entre Brasil e Paraguai, o imposto de importação, mas também com o benefício do ICMS, como eu falei. Você acredita que o Mercosul possa ser acelerado nesse momento agora e gerar mais negócio aí para todo mundo? Tem boa chance de acelerar. Agora tudo depende do governo, das licenças do governo, né? Então tudo está na mão do governo. Porque o Brasil também tem um acordo bioceânico com a China, um acordo entre China, Brasil e Peru, na qual também tem uma rota chamada bioceânica ferroviária, que é estudo ainda, está em estudo, mas se for rápido, de repente, essa análise, pode se tornar num projeto já em até menos de 10 anos, vamos E dizer o assim. chinês é rapidinho para Porque o isso, né? chinês, se aprovar a parte ambiental, com certeza local para o chinês colocar uma ponte, colocar uma rodovia ou até uma ferrovia, ele não tem problema. Tanto é que você vê lá na China tantas pontes em cima de grandes cânions, de grandes locais que você nunca imaginaria passar ali algum túnel, alguma ponte, e o chinês consegue. Eu fiz uma pergunta para o Gabriel no programa anterior, que a gente também falou sobre comércio exterior, e vou torná-la a fazer para você agora, Fagner. A gente está vivendo um momento especial com tarifaço, com o governo Trump e tudo aquilo que a gente tem acompanhado no dia a dia. Em algum momento o governo Trump vai acabar. E aí pode vir um outro governo e voltar ao ponto que estivemos há tão pouco tempo atrás. Essa febre de negócios, de comitivas, vai continuar independentemente de governo Trump? Ó, Ou você acha que pode modificar de acordo com o mercado? Para onde o mercado se mexer, vai ter que ajustar. ó, eu não dependo do governo para eu ir de repente na China ou para qualquer um outro país e ver se o meu produto de repente conseguiria entrar lá. Mas parece que estamos acostumados que aconteça alguma coisa para você se mexer. É isso que eu não acredito, não gosto de falar, mas parece que tem que acontecer alguma situação, como um tarifaço, que o empresário tem que fazer, meu, eu preciso me mexer. Então você não pode depender só de um cliente ou de um país só. Você tem que diversificar seu negócio, você tem que estudar aquele país. E sempre falo, cultura. Então, eu sempre Quer falo, a gente tá dizer, tem falando, que se mexer de agora, né? claro. Não Então, se antes que a você, bomba se exploda. você vai investir hoje na China, na verdade, você deveria ter investido faz tempo. Por que que o teu concorrente está lá e você não está? Por que que você reclama tanto do governo ou dos impostos? Por que que você não estudou e foi atrás, de repente, querer economizar alguma coisa? Não sei. Então, é lógico, a gente sabe que o governo tem a culpa em algumas situações, mas não precisa você ficar culpando o governo. Às vezes é só uma situação confortável que você está ali só esperando, né, acontecer para você tomar decisões. Então vamos para cima. É esse o recado? Vamos para cima. É como alguns clientes falam: Meu, não fica parado, vamos embora. É isso daí. Falamos com o expert em comércio exterior com a China, Fagner Santos, a quem agradecemos muito a presença e esperamos voltar a conversar em breve, porque uma pauta para isso a gente arruma facinho, não é isso? Temos bastante informações ainda nessa. Xie, xie, duô, duô. GG. Muito obrigado, Fagner. Um grande abraço para você e bons negócios aí com a China e além da China. Isso aí. Obrigado pela oportunidade. E continue com a gente, que tem bastante podcast por aí.